Alô, meu irmão, alô, minha irmã, como vamos? Tudo sob controle daquele que tudo controla? É isso aí. Você continua se cuidando? A nossa parte, você sabe que nunca pode deixar de ser feita para que ele não deixe de fazer a parte dele. Na verdade, a nossa parte é que sempre não é feita. A dele, sempre, sempre, sempre é feita. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 9 da nossa revista Betel Adultos. A suficiência de Cristo em meio às dificuldades. O texto áureo de nossa lição, Filipenses 4,13, diz o seguinte, é um texto bem conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está fazendo esta afirmação categórica. Agora, uma coisa que a gente sabe é que este versículo é muito mal interpretado e muito mal aplicado por algumas pessoas. Aqui, algumas pessoas fazem uso deste versículo como outras fazem com a planta chamada comigo ninguém pode. Eu posso tudo e comigo ninguém pode. Eu sou o cara. Eu sou a pessoa. Eu tenho do meu lado aquele que é vencedor, que é campeão, que é o rei, que é o Senhor. Então, com ele ao meu lado, eu posso tudo e mais um pouco. A pessoa que fala isso se esquece de duas coisas muito sérias. Primeira, em que sentido Paulo falou que podia todas as coisas? Segundo, Deus vai fazer o que eu quero ou o que Ele quer? Jesus é o meu Senhor ou eu sou o Senhor dele? Quem manda? Eu nele ou ele em mim? Paulo diz isso aqui, mas você conhece a história de Paulo? Cadeias, surras, açoites, desrespeito. Teve que fugir várias vezes para não morrer. Preso várias vezes, incompreendido várias vezes. E segundo a tradição, morto, decapitado. Este homem, então, podia todas as coisas? Todas? Quem usa este versículo, usa-o para dizer que pode ter coisas, ter bens, realizar desejos pessoais, realizar sonhos de consumo, principalmente. Ele vai dizer que aprendeu a passar fome. Uma pessoa que passa fome pode todas as coisas. Aprendeu a ter fartura e aprendeu a não ter nada para comer. Aprendeu a ter em abundância e aprendeu a não ter nada. Aprendeu a conviver com as dificuldades naturais da vida. Mas em Cristo, no mundo espiritual, na esfera da realização dos projetos de Deus, nele e por meio dele, tudo ele pôde. Ninguém foi tão usado por Deus para a comunicação do Evangelho como ele. Então ele pôde todas as coisas porque ele era fortalecido em Cristo e por Cristo para fazer o que Cristo queria que ele fizesse. Neste sentido, ele pôde todas as coisas. Outra coisa,
Ele tinha um espinho na carne, não tinha? E ele pediu que Jesus o livrasse daquele espinho. E ele pôde se livrar daquele espinho? Você sabe que não. Jesus não o livrou daquele espinho. Então, repito, qual era o sentido desta afirmação de Paulo? Segundo, era para realizar os propósitos dele ou os propósitos de Deus por meio dele? Se é para realizar os propósitos de Deus, eu posso todas as coisas. Se não é, se é para o meu bel prazer, eu não posso nada. Porque Deus não é meu empregado. Jesus não é meu servo. Eu é que sou servo dele. Então, se você usa isso para dizer que contigo ninguém pode, pare. Porque você está indevidamente usando este trecho da Escritura, esta afirmação tão sublime do apóstolo dos gentios. Tudo é passageiro, não é? Neste mundo. Há até um ditado que diz assim: tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. É uma gracinha. Mas há um outro ditado que não é gracinha, não. Este é coisa séria. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Tudo é passageiro. E nesta nossa passagem, porque nós também somos passageiros, nesta nossa passagem pela terra, pela vida, pela existência aqui, tudo é passageiro. Inclusive nós somos passageiros. Nós somos. Então tudo que acontece também é passageiro. As dificuldades, as vicissitudes da vida, as tragédias, os males, os dias maus, carregados de coisas, de acontecimentos que nos fazem tanto mal, são passageiros também. Então, eu tenho que passar pelas dificuldades sabendo que eu estou passando por elas. Eu não estou parado ali. Eu não estou ali para morrer. Eu não estou ali para me definhar. Eu estou passando por elas. Se eu estou passando, uma hora vai acabar. Uma hora vai ter fim. Uma hora vai chegar ao fim. Então, por pior que seja a dificuldade, vai passar. Por pior que seja o momento da minha existência, vai passar. Ah, mas a dificuldade é muito grande. Vai passar. E escute, a única coisa neste mundo que não é passageira, eu sou passageiro, você é passageiro, nós somos passageiros, as coisas que acontecem conosco são todas passageiras, mas há uma coisa que é perene, há uma coisa que não é passageira. Sabe o que é? A presença de Deus conosco, passando as coisas passageiras. Nós passamos, as dificuldades passam, mas o amor de Deus não passa. A misericórdia dele não passa. A companhia dele não passa. O suporte dele não passa. A presença dele não passa. E é por isso que nós passamos.
Todos os seres humanos sofrem. Todos os seres humanos têm dificuldade. Não houve, não há e não haverá nem um ser humano que não tenha tido problemas, dificuldades, que não tenha encontrado situações diante das quais ele se sente impotente. Agora, por que todos sofrem? Bons e maus, altos e baixos, ricos e pobres, analfabetos e alfabetizados, justos e injustos. Por quê? Porque nós somos humanos. Só por isso. Somos humanos. O que nos faz ser humanos é que nós somos cheios de dificuldades, de problemas. Às vezes sofremos porque a culpa é nossa. Às vezes sofremos porque a culpa é de outro. Às vezes sofremos sabendo por que sofremos. Às vezes sofremos sem saber por que sofremos. De uma forma ou de outra, nós sofremos. Jó sofreu sem saber por quê. Davi sofreu sabendo por quê. Jacó sofreu sabendo por quê. José sofreu sem saber por quê. Por que ele sofreu? Por que os irmãos dele foram tão maus com ele? Por que ele teve que viver o que viveu? Há vários exemplos. Sofremos. Na sua opinião, qual é o maior sofrimento? Quando a culpa é minha? Quando a culpa é de outro? Ou quando eu não sei nem de quem é a culpa? Eu acho que nós vamos sofrer mais quando nós nem sabemos de quem é a culpa. Por que estamos sofrendo? Quando a culpa é nossa, eu acho que é fácil. Não, a culpa é minha. Quando a culpa é de alguém que eu sei que fez o que não deveria e eu estou pagando por ele, eu sei. Mas agora, sofrer sem saber por quê? Quem é o culpado? Esse foi o dilema de Jó. E Jó nos ensina que em momentos de dificuldades, Deus nos escuta, podemos falar com Ele, podemos questionar, podemos abrir nossa boca, podemos desabafar. É claro que mais tarde, Deus deu umas correçõezinhas em Jó, mas Deus entende. Por isso estão lá os salmos. Você pode falar com Deus sobre qualquer assunto, abrir seu coração, abrir sua alma. Fale. Quando a culpa é sua, peça perdão, peça misericórdia. Quando a culpa é do outro, perdoe, peça misericórdia para ele. O certo é que nós sofremos, justos e injustos. E precisamos entender que porque somos humanos, sofremos e enquanto estivermos aqui, estamos passíveis de sofrer. No Antigo Testamento, ter bens, ter coisas, gado, fazenda, muitos filhos, era sinônimo da bênção de Deus. Por isso Abraão foi próspero. Isaac, próspero. Jacó, próspero. Talvez até mais do que o seu pai, mais do que seu avô, porque o seu avô teve apenas um filho. O seu pai teve apenas 2. E ele teve quantos? 13. 12 homens e uma mulher. Então, se ter filhos era sinônimo, um dos aspectos da bênção de Deus, ele era abundantemente abençoado. Mas isso foi no Velho Testamento. Isso foi com os patriarcas. Depois vamos ter tanta gente abençoada que não tinha nada.
Para muitas pessoas, dificuldade é não ter coisas, é não ter condições de ter coisas, é não ter condições de adquirir coisas. Então, é sempre dificuldade. Quer um carro que nunca consegue comprar, quer uma casa que nunca consegue construir, que nunca consegue comprar pronta. Quer fazer uma viagem que nunca consegue realizar. Quer comer comidas que nunca consegue pagar. E aí vai por aí. Então, essa pessoa vive uma vida de muita dificuldade. Mas você sabe que não ter coisas não é sinônimo de não ser abençoado por Deus. No Novo Testamento, a pessoa mais rica do mundo, do universo, não tinha onde inclinar a cabeça. Não tinha nada. E o que deram a ele não era dele. A cruz não era dele. Era minha, era sua. Ter coisas não é sinônimo da bênção de Deus. Claro que a pessoa que tem bens pode ser um instrumento de Deus para abençoar outros. Mas você conhece pessoas que têm bens e não são abençoadas e não são abençoadoras. Às vezes, é exatamente o contrário. São pessoas tristes, são pessoas desaprovadas, são pessoas infelizes. Mas tem muitas coisas. Quem prega que ter bens é bênção se baseia no Antigo Testamento. Mas você sabe que o Antigo Testamento é sombra. Sombra. Cristo é a imagem perfeita, não é sombra. E ele está lá no Novo Testamento. Então, ter dificuldade é não ter paz, não ter amor, não ter harmonia, não ter alegria, não ter apetite, não ter saúde, não ter amigos. Isso é uma tragédia na vida de qualquer ser humano. Isso é muita dificuldade. Eu posso não ter coisas e ser a pessoa mais abençoada do mundo. E eu posso ter muitas coisas e ser a pessoa menos abençoada do mundo. Ter bênção, ter coisas, não é sinônimo da bênção de Deus. Ter coisas não é sinônimo de não ter dificuldades. Cristo nos ajuda a vencer as nossas dificuldades e não a termos coisas. Podemos até ter, mas não é o foco. O foco é ter amor, ter paz, ter esperança, ter alegria, ter perdão dos pecados, ter comunhão com Deus. Essas são as maiores dificuldades do ser humano. Com elas, muitos se destroem. Alguns dão cabo à própria vida, ainda que tendo muitas coisas para provar que não são as coisas que fazem com que nós não tenhamos dificuldades. Por isso, Jesus é suficiente para nos suprir em todas as nossas dificuldades e não para nos dar todas as coisas que queremos. Quando estamos sofrendo, queremos perguntar sempre por quê. Se você já viu isso no livro de Jó, se você não viu, releia o livro de Jó. Veja quantas perguntas começando com por que ele faz. São dezenas de perguntas.
Ele quer uma explicação. Ele está sofrendo. Perdeu bens reparáveis e bens irreparáveis. Perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu a alegria, perdeu a vontade de viver. Ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele vai desejar a morte para evitar tanto sofrimento. Ele está sofrendo muito. Então ele pergunta por quê, por quê, por quê, por quê? Agora nós sabemos que quando sofremos, ainda que queiramos perguntar sempre por quê, devemos fazer a pergunta para quê? É difícil fazer essa pergunta. Para quê? Quando eu pergunto por quê, eu exijo explicação. Quando eu pergunto por quê, eu quero entender intelectualmente o que está acontecendo. Quando eu pergunto por quê, eu exijo de Deus que me convença. Agora, não tendo as respostas, ou ainda que eu tenha as respostas, eu não vou entender, porque o meu intelecto não consegue entender os mistérios de Deus. Aí eu me desespero, aí eu entro em crise, aí eu me amofino, eu me amarguro, e aí tudo isso eu estou abrindo a minha alma para o demônio da meia-noite. Essa é uma expressão para a depressão. Demônio da meia-noite. Estou me desarmando para que o meu físico, o meu emocional, seja atingido por toda e qualquer flecha do maligno. E para toda e qualquer flecha que atinja o meu físico, ainda que não seja uma flecha espiritual, mas é uma flecha física mesmo, debilidade, baixa imunidade, e vai por aí afora. Por isso que eu tenho que armar a minha mente, eu tenho que prepará-la. Quando acontecer, eu evitar perguntar por quê. Posso até perguntar, porque como eu disse, eu posso falar o que eu quiser com Deus, e Deus escuta, e Deus aceita, e Deus me ouve, Deus não me repreende, Deus não me tapa a boca, Deus não me dá uma cacetada, não, Ele escuta, porque Ele nos fez assim, e Ele nos abre as portas para a terapia da fala, falar com Deus em oração. Por isso que a oração é um benefício estupendo para quem ora. Pode falar, desague-se, tire de si o veneno, bote isso para fora, destile isso, bota o que está te fazendo mal para fora. Eu posso fazer, mas que o meu intelecto esteja pronto para perguntar, Senhor, qual é o seu propósito com isso? Qual o seu plano? Porque se eu fizer esta pergunta, ainda que o plano não se revele, para Jó não se revelou. Deus não falou, Jó, tudo aconteceu com você, porque um dia eu tive uma disputa com Satanás. Não, Deus não falou nada. Mas se eu faço essa pergunta, ainda que Deus não descortine diante de mim o seu propósito, eu tenho paz para entender que eu não estou à mercê do meu inimigo, do meu adversário. Eu não estou à disposição dos males desta vida. Eu estou nas mãos de Deus. Eu estou no propósito dele. Eu estou assim com ele. E aí eu vou. Se tiver a resposta, bem. Se não tiver, amém.
Agora, quando eu pergunto por que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E se a resposta não vem, eu sofro mais do que deveria sofrer. Por isso devemos colocar na nossa mente. Para quê? Em primeiro plano. Por quê? Em segundo plano. Quando perguntamos para quê, temos convicção de que Jesus é suficiente para nos ajudar a passar por toda e qualquer dificuldade, inclusive por aquela pela qual estamos passando. Nós vamos passar. E como os filhos de Israel passaram pelo Mar Vermelho, depois vamos olhar assim para trás, olha onde foi que nós passamos. Olha por onde foi que Deus nos fez passar. Pelo meio do mar. Nós vamos passar. Porque Jesus não passa jamais. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. E vamos passando. A pandemia, já estamos passando. Outros males, já passamos. Outros que virão, passaremos. Porque Jesus é perene na nossa vida. Que Deus te ajude. Que Deus me ajude. Que Deus nos ajude a passar. E até os nossos próximos arrazoandos EBD Betel. Querendo Deus.